Vamos lá. A gente está falando da primeira revolta, né, judaica, que foi de 66 a 70, mas acontece que, primeiro, não começou exatamente no mesmo ano, né, porque antes disso, vários movimentos messiânicos começaram ali nesse período, né, então, Flávio Josefo vai falar de vários grupos que se revoltaram. Então, dentro desses grupos estavam aqueles chamados sicários. Esses sicários, eles eram um grupo dentro dos zelotes, né? Os zelotes eram um grupo revoltoso que entendiam uma espécie de libertação da opressão romana, né? Então, eles achavam que viria um Messias guerreiro, que iria destruir os romanos e estabeleceu uma espécie de reino messiânico. Só que eles entendiam que isso ia ser pela força, então eles esperavam vários movimentos e surgiram vários grupos, né, e vários líderes messiânicos nessa época. Antes de 66, culminou a revolta em 66, e ela foi até 70, mas em 70 a gente sabe da destruição de Jerusalém, né? Então, em 70, Jerusalém foi destruída pelo general romano Tito. Mas as revoltas continuaram em outros lugares do Império. Então, em Alexandria, na própria Palestina, né? Muitos grupos fugiram para outros lugares e tentaram se revoltar. A gente vai ver depois que depois desse acontecimento de 70, houve ainda uma revolta em 132 até 135. E a gente vai repetir algumas vezes para fixar também, que é a revolta de Bar Kova. O pessoal põe Barcoba, o Barcova, Barcova, que é a forma aramaica de filho da estrela. Mas aí a gente vai comentar isso depois, que é uma segunda revolta mais forte, mesmo depois da destruição em 70, essa segunda revolta, né? Então, como a gente tinha falado, antes dessa destruição, havia vários grupos, e todos esses grupos se consideravam parte do povo judeu. Então, havia os saduceus, os zelotes, os herodianos, havia os de Qumran, né? É, que há como eu falei, acho que para vocês é um debate se eram saduceus ou se eram essênios, né? Há dentro dos estudos mais avançados, alguns que dizem que não eram os essênios propriamente, sim um grupo mais sectário dentro dos saduceus, que aí se isolaram no chamado deserto da Judéia, que a gente chama de Qumran, a região. É, eles também foram destruídos em 70, né? Também foram perseguidos ali e deixaram escondidos muitos documentos, e eles datam de períodos bem anteriores até. Há documentos encontrados em Qumran que talvez sejam no século IV ou terceiro antes de Cristo ainda, né? Porque a comunidade ela tinha cópias que eles guardavam. Também é um debate se havia ali um scriptorium, né, um lugar de escribas mesmo, ou só alguns pequenos instrumentos de escrita que foram encontrados. Foram encontrados instrumentos de escrita, né, mas também é um debate se era um scriptorium, ou seja, se faziam cópias dali mesmo, ou se faziam só algumas cópias pessoais e aquelas cópias que foram encontradas já eram anteriores. Então, essa foi
primeira grande devastação que acabou espalhando, né, os vários grupos que existiam no primeiro século, se espalharam para outros lugares. Então, isso a gente já tinha começado a comentar, né? Aí, como essa centralidade no templo, ela fazia com que esses grupos tivessem uma unificação, ou seja, a identidade estava ligada ao culto no templo de Jerusalém, né? Porque todos aqueles grupos, ninguém podia impedir um grupo de entrar no templo, né? Todos tinham acesso ao templo que se fossem considerados judeus. Então, no próprio Novo Testamento, a gente vai ver um grupo ali, né, cristão, entrando no templo. Pedro, João, Paulo, né, Tiago. Então, esses grupos podiam entrar e sair se fossem judeus. Então, não havia essa divisão que existe, né, posteriormente dos grupos que se separaram. Então, havia uma unificação. Essa unificação estava voltada nessa unidade do templo, do culto no templo. Tem um livro interessante da coleção bíblica da Loyola que vai falar dessa questão do templo, né? E tem um outro que é publicado, acho que, mas como eu falei para vocês, muitos livros da Editora Vida pararam de ser publicados. Mas eu vou colocar aqui o nome, talvez aí vocês achem navegando, né? Peraí. Peraí. Pô. Ele chama A Sombra do Templo. É uma excelente pesquisa do Oscar Scarsalmi, Editora Vida. Pararam de publicar, como vários livros da Editora Vida. Parando para ver aí no chat. Então, essa destruição alterou, né, a, a questão do culto no templo, e aí teve uma necessidade de se fazer uma mudança na própria identidade judaica, né? Então não estava mais centralizado no templo, e agora a centralidade vai estar na lei, né? E na sinagoga que já existia, né? Acho que eu já citei para vocês, do retorno do cativeiro, né? Mais ou menos em 530, havia ali reuniões que eram feitas nas, nas casas também, né? Na casa de Ezequiel, você vai ver uma reunião ali no cativeiro babilônico. Mas depois isso continua formando as sinagogas em vários lugares no caso do primeiro século, em vários lugares do Império Romano, né? Então, essas casas que eram casas não de propriamente culto, mas casas de estudo, é bom destacar isso, né? Hoje, sinagoga é uma casa de culto também, de estudo, mas era mais uma casa de estudos, né? Então, isso serviu, depois da destruição do templo, para manter a identidade judaica. Só que essa identidade se manteve somente dentro de um grupo, né? Porque foi o grupo dos fariseus, né? Que se preservou. Os outros grupos acabam desaparecendo, por exemplo, os saduceus estavam ligados ao templo. Os zelotes foram dizimados ali na revolta pelo próprio general Tito, e depois alguns que sobraram, né, que fugiram para outros lugares, também foram dizimados em algumas outras perseguições do próprio Tito mesmo, né, e do Vespasiano, que acabaram fazendo essas perseguições até quando chegou em 132,
conseguiu, né, Barkov ainda fazer uma revolta, resistir durante ali algum tempo, de 132 a 135, e aí Adriano vai acabar com essa revolta e expulsar para sempre os judeus dali, né, de Jerusalém, da região ali. O império vão ser visto como persona não grata, né? Bom, é, substituindo então o templo pela lei, mas essa destruição foi um golpe muito profundo, né, na identidade nacional. Então, o que que precisou acontecer? Muitas reinterpretações, né, e preservação de algumas tradições que já existiam, né, mas não todas, como eu falei para você, porque muitas das tradições elas foram sendo formadas durante muitos séculos, né? Depois nós vamos ver a compilação da Mishnah, mas na verdade a compilação e a criação de vários textos que não existiam. Imagina 6 volumes de enciclopédia só da Mishnah e depois mais uns, juntando Mishnah e Gemara, que é o Talmud, né? Vai dar uns 20, 30 volumes de enciclopédia. Obviamente, isso aí não era guardado numa tradição oral, né? São várias tradições que eram escritas, né? Que já existiam nos Midrashim e nos Targumim, e em outras tradições que eram escritas já, não eram oral, né? Mas se inventou uma espécie de fundamentação de uma origem antiga e ininterrupta de uma tradição oral que depois foi compilada, tá? Mas isso aí não se fundamenta historicamente. Historicamente, as tradições foram se formando, foram pegando tradições escritas. Pra você ter uma ideia, muitas delas tinham até sido perdidas somente em 1948, com os achados de Qumran, é que a gente vai ter referência aos textos de Qumran. Então, até 1948, ninguém conhecia nem sabia que tinha esses textos, né? Eles ficaram escondidos ali em 11 cavernas, numa grande extensão de deserto, né? Porque hoje se fala de Qumran, mas é o deserto da Judéia, que pega toda aquela região e vai desde o sul, ali perto do Mar Morto, até subindo ali mais ao norte. Não chega até muita extensão, mas não é só um lugar. Então foram achadas 11 cavernas, e nessas 11 cavernas tinham textos desconhecidos. Ninguém sabia que tinha aqueles textos, né? E se achou até um tipo diferente de interpretação chamada de Pecharim. Então, os Pecharim eram um tipo de interpretação exclusiva que só foi encontrada em Qumran. Então, para ter essa ideia, durante, né, até 1948, todos aqueles 800 textos, né, mais de 800 textos encontrados, muitos estavam em rolos muito gigantes. O rolo de Isaías tem, né, está no museu, lá em Jerusalém, de 7 metros. Foi achado outro rolo de 9 metros. Na Itália já se achou um rolo de 40 metros. Então, esses textos estavam escondidos em vasos de barro grandes, né? Tem uma exposição aqui no Museu do MASP. Já, já faz muito tempo, eu acabei indo lá. Que tinham essas réplicas, né? O pessoal não deixa nem sair os originais lá. Mais réplica. No MASP não, foi no Museu aqui da Luz.
Então, essas tradições todas depois foram preservadas pelo grupo farisaico, né? Porque sobraram eles, porque os saduceus desapareceram com a destruição do templo e os outros grupos também. Tudo bem? Bom, começou aí uma perseguição, né, dos romanos com vários grupos diferentes. É, houve uma perseguição contra os cristãos por Nero, né, por causa da acusação de quem que colocou o fogo em Roma, o famoso fogo em Roma, né? Provavelmente não foi o Nero, né? Mas também não foi os cristãos, obviamente. Mas aí ele fez um edito, o edito que perseguia os cristãos. Mas entenda o seguinte, não havia muita distinção nesse primeiro século, que o caso de, né, nós estamos falando de antes de 68, né? Porque Nero morre em 68. Então, até 67, mais ou menos, houve essa perseguição que acabou confundindo os cristãos com os judeus ali. Então, a perseguição foi contra os cristãos e acabou caindo sobre os judeus também, que também eram vistos como um grupo radical por causa dos sicários, tá? Então, como haviam muitos grupos zelotes, né? E sicários, dentre os zelotes, os sicários como mais radicais, então os romanos acabavam ficando preocupados com revolta. Roma, ela não tinha problema se os grupos não se revoltassem. Então, era o seguinte, pagou os impostos, né? Não tinha problema nenhum dos grupos terem as suas religiões, né? Porque os próprios romanos aceitavam tudo quanto é religião, até das mais estranhas, eles aceitavam, até incorporavam no seu panteão, mudando os nomes dos deuses. É o caso da religião grega, que foi totalmente incorporada pela mitologia romana, só mudando os nomes. Mas não é só os gregos, não. Eles entendiam que os deuses eram iguais em todos os lugares, só os nomes que eram diferentes, né? Então, Roma era a capital mesmo, era uma grande mistura de religiões. O problema é que quando havia grupos revoltosos, então eles ficavam ali atentos, né? Porque esses grupos revoltosos podiam querer fazer cair o império, como depois caiu, né? Porque aí foram muitas revoltas de muitos povos e aí acabou Roma sendo dissipada, né? Então havia dissipada não, né? Porque depois ela foi ainda preservada em muitas partes no Império Bizantino, ainda houve um resquício ali na tradição romana. Mas o próprio império cai por causa desses vários grupos, então havia um estigma contra os judeus, né? E contra os cristãos também, nesse primeiro século. Então, houve uma discriminação contra os judeus, né? E aquela velha história de que quando se persegue um grupo que está meio que misturado, né? O grupo fala, não, não tem nada a ver com esse pessoal, não. Então, foi uma luta para fazer uma distinção. Então, muitos líderes judeus fizeram questão de distinguir, dizendo que as suas práticas não eram as mesmas dos cristãos. E depois os cristãos fizeram isso também,
procurando uma distinção com os judeus. E aí essa distinção justamente se deu no começo dessa compilação de tradições, né? Ou apropriação também de tradições que eram de vários grupos e que passaram, então, eu brinco, parece uma espécie de patente, né? Os caras patentearam tradições que eram de vários grupos como se fossem essas tradições somente daquele grupo, né? Mas isso acabou dando certo porque, como desapareceram os outros grupos e o cristianismo seguia uma outra tradição também, né? Então houve essa distinção e a formação de uma identidade com base nessas tradições compiladas posteriormente. Certo aqui? Aqui para a gente acabar a aula anterior por essa questão da identidade. E aí começa uma luta, né? Essa aula 4 que a gente fala, as lutas contra a discriminação. Então começam desde os 70, né? Principalmente em 90. Depois nós vamos falar de um suposto concílio chamado Concílio de Yavne, que geralmente estão nos livros como Jamnia ou Jamia, mas o nome hebraico é Yavne, o nome da cidade. Então, depois dessa destruição, aí os judeus tiveram que lidar com várias formas de discriminação, né? E marginalização também que foi imposta pelos romanos. E houve uma tentativa, então, agora de o que vai ser feito para preservar essa identidade, chamada identidade judaica, né? Porque senão eles iam ser dizimados completamente, né? Se não fossem preservadas essa identidade. Os cristãos fizeram a mesma coisa, né? Preservando as tradições dos apóstolos para preservar sua identidade cristã. E os grupos foram se separando da sua origem comum por causa dessa necessidade de fundamentação da identidade. Então, depois da destruição, isso vai estar bem descrito lá no livro do Flávio Josefo. Já falei para vocês, esse livro já é publicado pela CPAD. É um livro enorme que traz várias obras de José. A principal é a História dos Hebreus, mas tem nesse mesmo livro, que chama História dos Hebreus, outros textos, tá? Porque esse texto aí lá reúne várias obras numa só obra e dá o nome de História dos Hebreus. Mas o que acontece? Logo em 71, e aí o Flávio Josefo vai descrever isso com até riqueza de detalhes, tá? O Vespasiano, ele impôs um chamado fiscus iudaico, que era um imposto específico para aqueles judeus que tinham sobrevivido à destruição de Jerusalém. Olha que coisa estranha, né? Estranha assim, que opressão e que perseguição, né? Porque falar, vocês davam lá o dízimo para o templo, que era a prática judaica, né? Então agora vocês vão dar o dízimo para o império. Então isso teve um nome específico, fiscos iudaicos. Até estava conversando com o Guilherme mesmo, né? Essa história do pessoal tentar fazer um revisionismo histórico, né? Como se não tivesse uma história judaica ali na chamada Palestina hoje. Mas tem um documento aí, né? Documentos romanos, né? Tem o Flávio José,
contando que haviam fiscos judaicos, né? Não eram fiscos palestinos, né? Não era chamada por esse nome, eram fiscos judaicos. Esses fiscos judaicos eram contra quem, né? Não era contra palestinos, né? Era contra um grupo judaico. Era uma perseguição específica contra um grupo que existia nesse período. Então, não dá para negar a historicidade, porque não foi uma coisa inventada pelas tradições judaicas, né? São documentos romanos e também Flávio Josefo. E eu já falei para vocês, Flávio Josefo vai até, como se diz, passar pano para os romanos, né? Depois nós vamos ver que ele vai atribuir a destruição de Jerusalém não a, aos romanos que foram maus, né, mas como se aqueles revoltosos que fossem os culpados pela destruição. Quando você lê o texto lá da história dos Hebreus, você vai ver ele passando pano para os romanos. Então ele mostra que havia um grupo judaico ali, que eram os judeus, que sobreviveram à destruição de Jerusalém, porque a destruiu a cidade, perseguiu aqueles sicários. Quando chegou ali Massada, eles tinham se suicidado, mas aqueles que fugiram tentaram outras revoltas em outros lugares e foram dizimados também pelos romanos. Mas aqueles que sobraram, eles ainda estavam ali é, na terra de Israel, né? E eles era imposto para eles esse tal de fiscos judaicos, tá? Um imposto especial para o grupo judaico. Então, não dá para ficar negando a historicidade dessas coisas aí, fazendo um revisionismo, né? Não é nem revisionismo, é negacionismo. Então, isso aconteceu em 71, tá? Logo depois da destruição aí de Jerusalém. Mas entenda como era problemático ali para os grupos que sobraram, né? O imposto era um peso econômico, para um grupo específico também uma marca de humilhação, porque a revolta se deu justamente por causa daquela visão de que Israel era um povo escolhido, não podia ser oprimido por um grupo gentílico, né? E agora a vergonha de ser destruída a própria cidade, os revoltosos foram mortos e ainda por cima se colocou um peso econômico, né, que ao invés do dízimo ir para o templo, o dízimo ia para o próprio império. Então reforçava a posição de submissão e o controle imperial, até mesmo sobre as práticas religiosas. Por isso que em 132 vai ter uma outra revolta, né? Porque essa opressão romana, ela causou uma revolta naqueles grupos que já não tinham nem mais o templo e agora está sendo imposto que eles pagassem o dízimo que era pago antes para o templo, agora seria pago para o império. Também o objetivo era enfraquecer a estrutura comunitária judaica, né? Porque aí você canalizando os recursos para o tesouro romano, em vez de investir nas suas próprias instituições, e enfraquecendo a identidade, ia deixando o povo humilhado ali por causa dessa opressão romana. Também as práticas mais importantes dentro do judaísmo sobrevivente, né, que era a circuncisão e o Shabat, é, em muitas partes do império eram perseguidas.
Não sei se eu já cheguei a citar para vocês, mas alguns judeus mais helenizados, na hora de participar dos Jogos Olímpicos lá, eles davam um jeito lá de esconder, né, a circuncisão para não serem humilhados ali pelos romanos. Então, as atividades dos próprios judeus foram supervisionadas, monitoradas pelos romanos e havia uma perseguição ali contra essas práticas e muitas críticas, né, em muitas partes do império, porque era muito estranho, né, para os gentios essas práticas aí no primeiro século. Então houve essa perseguição. Além disso, começou então uma propaganda romana representando os próprios judeus como inimigos ou desleais, né? Isso gerou uma atitude discriminatória e um ambiente hostil em várias cidades do Império, especialmente ali em Alexandria. José também vai narrar essa perseguição, tá? E essa revolta, porque também tiveram alguns revoltosos ali em Alexandria. Alexandria ali no Egito, e ali tinha uma forte comunidade judaica. Então, eu falei para vocês, acho que em outras aulas, né? Alexandria, Elefantina no Egito, e lá na Síria, onde hoje é a mesma Síria, também tinha uma forte comunidade judaica. Onde havia essa forte comunidade judaica, havia grande perseguição também, tá? Então, ao mesmo tempo que havia uma grande comunidade, essa comunidade causava muito estranhamento por causa dessas práticas, principalmente da circuncisão e do sábado, né? E aí os romanos começam a fazer uma prática, uma propaganda representando os judeus como inimigos e como desleais. Isso vai acontecer também depois com os cristãos, tá? Nas grandes perseguições que houve contra os cristãos, também havia uma propaganda por falta de conhecimento do que era o cristianismo nascente. Os principais defensores do cristianismo vão ser o próprio Tertuliano, Orígenes também, né? Que tiveram que escrever textos apologéticos, desmentindo o que eram as fake news na época, né? Fake news não é a novidade hoje, tá? É, falavam que os cristãos eles bebiam sangue, né? Falavam que os cristãos eles tinham casamentos incestuosos, que eles não eram submissos não respeitavam o império, né? Justamente por causa de um falso entendimento a respeito das práticas religiosas cristãs, né? O cara falava, simbolicamente na ceia, o cristão falava que bebia o sangue, né, e comia do corpo de Cristo, que era simbólico, e aí alguma fake news falava que eles eram canibais, que eles bebiam sangue. E aí Tertuliano, como um bom advogado, ele vai falar, vocês são doidos, né? Vocês não entendem que isso tudo é simbólico, não tem nada literal. Ah, vocês casam com as suas irmãs, porque os cristãos chamavam um de irmão, outro de irmã, e depois se casavam, então eles achavam que eles eram incestuosos. Aí Tertuliano explicava, vocês são doidos. Irmão é um jeito de chamar, né, aqueles que partilham da mesma fé, né? Então tem textos enormes de Tertuliano que eu já indiquei para vocês naquele site, né, que tem poucas obras traduzidas em português do Tertuliano, em que ele vai defender o cristianismo dizendo, mas vocês são doidos, isso aí hoje a gente diria fake news, né? Vocês não entendem quem são os cristãos e ficam inventando histórias.
Então, tanto os judeus como cristãos sofreram desse preconceito por falta de entendimento do que eram as tradições religiosas dos. Até hoje tem isso aí, né? Só não entende as práticas religiosas dos vários grupos e estigmatizam, né? Como achar que todo grupo islâmico é terrorista, né? Sendo que é uma minoria dentro do islamismo, a maioria é pacífica, né? Achar que toda evangélica é do mesmo jeito, né? No mundo moderno aí. Então, essas perseguições discriminatórias, elas foram muito hostis no Império, porque o próprio Império Romano fazia uma espécie de propaganda contra as comunidades. Então, é uma espécie de repressão cultural mesmo, e limitação das práticas religiosas que foram fazendo com que a diáspora se tornasse mais acentuada, né? Aqui eu já acho que está repetido esse slide aqui, ó. Muito bem. Eu falo. Bom, então, é, imagina como é que essas tradições iam ser preservadas, né? Se, se havia essa perseguição, é, lembra do período de Antíoco Epifanes, né? No século segundo ali antes de Cristo, que foi a mais intensa do que essa, mas da mesma forma procurava impedir a prática religiosa, né? Porque aumentando essa perseguição e fazendo a propaganda como inimigo, então não tinha muito como sobreviver dentro desse império. E aí ia fugir para onde, né? Porque o Império Romano ia desde lá da região mais a leste, né? Chegando ali quase na Índia ali e no oeste ali, mais chegando até a Península Ibérica. Nessas dispersões mesmo que eh, elas acabaram acontecendo, não tinha muito lugar para fugir e nos outros lugares do Império também havia perseguição. Quando ali no Edito de Constantino 313, em 313 houve um edito, né, em que se dizia que agora o império seria cristão, né, mas que haveria liberdade para as outras religiões. Na prática, isso aí acabou nem acontecendo. O império se tornou cristão e as outras religiões foram perseguidas, tá? Até antes disso, quem era perseguido era o próprio cristianismo, né? O próprio império perseguia o cristianismo. Mas com a aceitação, né, do cristianismo por Constantino, a gente tem aquele debate sobre conversão de Constantino, né? Mas sabe se Constantino foi só se batizar perto da hora da sua morte, né? Quem era convertido era a mãe de Constantino. Então, mas imagina, né? A mãe fez uma influência muito grande na própria vida de Constantino. Então, houve um edito mesmo, em 313, o Edito de Milão. Vocês já ouviram falar? Então, ali se estabeleceu como a religião do Império. Então, o primeiro momento é que vai ter uma religião do Império que ela acabou sendo
uma perseguição às outras, né? Então, agora de perseguido, o próprio Império Cristão passou a ser o perseguidor. Não vou citar mais sobre isso, mas tem que entender que não foram todos que aceitaram, tá? Essa, até essa suposta conversão do Constantino, né? Porque, deixa eu ver aqui. Porque agora o Império sendo obrigado praticamente, né, a ser cristão, ele acabou se distorcendo muito. Então, os movimentos, nós vamos falar um pouco depois, os movimentos monásticos começaram a surgir como uma reação. Eles preferiam a perseguição a esse império distorcido, tá? A gente já pode entrar na questão do próprio. Eu vou falar aqui para vocês, peraí. Depois eu volto aqui os judeus e império, tá? Mas eu falo desse concílio, que foi justamente em 90. Então, um pouquinho antes de 70, eu acho que eu já tinha comentado, né? Percebendo ali as autoridades que não ia ter jeito, porque os romanos estavam muito ferrenhos contra aqueles revoltosos, né? Judeus, os sicários. Houve uma espécie de acordo ali, meio sombrio, meio às escuras, de grupos que, bom, não vai ter jeito, né? Inicialmente, os grupos farisaicos acabaram apoiando os sicários, os zelotes, e depois eles abriram mão por uma espécie de acordo. Esse acordo envolvia o seguinte, ó, nós não estamos com os revoltosos, então nós queremos aí uma cidade, a cidade de Yavne, porque nessa cidade tem um centro muito tradicional, muito forte de estudo, né, de grandes líderes. Então deixa a gente quieto aqui, a gente vai para Yavne, e aí em Yavne a gente fica tranquilo ali, nós não fazemos parte dessa revolta, né? Então o líder desse grupo foi um rabino chamado Yohanan ben Zakkai. Yohanan ben Zakkai, juntamente com outros rabinos, eles estabeleceram este concílio de Yavne. Esse concílio se tornou um grande centro, né, de consolidação da tradição judaica. Isso se deu aproximadamente em 90 depois de Cristo. Então lembra que a revolta foi em 70, né? A imposição, né, do imposto específico para os judeus foi em 71, logo na sequência, e ainda nem tinha iniciado a revolta com Bar Kova, que foi em 72, e teve essa reunião. Há um debate se ela existiu mesmo, tá? Há alguns grupos que vão questionar que tem existido este concílio, e outros vão dizer que houve mesmo e que este concílio é um das reuniões mais importantes para a formação do que é chamado de judaísmo formativo, tá? O judaísmo formativo é um nome mais acadêmico, porque, como eu falei para vocês, o termo judaísmo é muito amplo, né? Eles respeitam mais a questão cultural, e aí há muitos debates sobre isso. Mas este concílio, ou algum tipo de reunião de alguns sábios, que é retratado no Talmud, né?
e em outras tradições, ele estabeleceu algumas diretrizes para que não se acabasse completamente a, a religião judaica, né? O que a gente pode chamar de rabinismo posterior, ou judaísmo formativo. Vão dizer alguns livros que neste concílio é que se definiu o cânon das escrituras judaicas, né? Vai ser chamado de cânon massorético ou farisaico. Mas, como eu falei para vocês, há indícios anteriores de que já havia um cânon estabelecido já no primeiro século, no segundo século, né? Até o primeiro, o segundo século de Cristo até o primeiro depois de Cristo já tinha estabelecido um cânon. Esse cânon a gente chama de tripartite, né? Ou de três divisões. É chamado de Torá, Nevim e Ketuvim. Então, Torá, a lei, o Nevim, que são os profetas que vai desde Josué até Malaquias na Bíblia hebraica, né? E os Ketuvim, que são os outros escritos, começa em Salmo e termina em segundo Crônicas. É uma divisão diferente, mas os mesmos 39 livros da tradição protestante. Então, esse cânon, alguns vão dizer que foi definido em Yavne, no ano 90. Mas a gente encontra a citação dele em vários livros que são de tradição judaica mesmo, né? No Siracida, né? O Ben Sirac é encontrado é, a, a definição dessa divisão. E também lá em Lucas 24:44 nós temos o próprio Jesus citando que tudo que de mim está escrito na lei, nos profetas e nos escritos. Então, lei Torá, na verdade Jesus fala ali profetas e salmos, né? Lei Torá, os profetas Nevim e os salmos é o primeiro livro dos Ketuvim. Então, essa divisão, esse cano também é citado por Joséfo, já existia. Joséfo cita como 22 livros, mas ele quer fazer um ajuste para as 22 letras do alfabeto hebraico. E ele vai juntar, então, os 12 como um livro só. E vai juntar Mas, de qualquer jeito, Esdras e Neemias como um livro só, primeiro e segundo Crônicas como um livro só, primeiro e segundo Reis como um livro só. Aí, se você fizer um encaixe ali, vai dar uns 22. Mas houve certas discussões nesse concílio, tá? Discussões sobre alguns livros, mas não especificamente que nesse período que foi definido esses livros. qualquer coisa dá uma outra e a gente conversa. Site, Então, rede social, esse concílio foto, se eles quiserem, a gente fala. Tem permitiu uma que os judeus reorganizassem suas práticas e pensamentos religiosos, né, para adaptar a religião judaica à ausência do templo e à realidade da perseguição. Eu não sei se vocês começaram a ler o livro, aquele que eu recomendei para vocês. Já deu para vocês começarem a ler. Não sei se vocês já chegaram, mas ele vai falar desse concílio de Yavne, tá? É uma breve história do judaísmo do Epstein. O cânon hebraico já existia Tipo, comentei no antes, primeiro né? século. Se você ler lá Lucas Além dessa 24:44, não ser igual ao ele outro. já está falando, né? Jesus já está falando da divisão de três partes. Essas três partes só existem desse jeito, entendeu? Como 39 livros. Mas não estou falando do cânon cristão, tá? A discussão do cânon Uhum. cristão foi em Niceia, em 325, na cidade de Niceia. Elas estão conectadas, mas são duas coisas Já diferentes. tinha fechado-se o cânon, porque no chamado cânon muratoriano, você já tem os 27 livros do Novo. Todos eles, lá no cânon muratoriano, que é de 130 a 170
depois de Cristo. Mas esse é o cânon cristão que Essa tá super legal. absorveu o Essa cânon ficou bem hebraico, tá? profissional. E é super simples de Depois, fazer. em 1546, vai ter o Concílio de Trento, aí é outra coisa, né? Concílio pós-reforma. Dá um toque lá. No pós-reforma, o Trento acrescentou 7 livros e 2 acréscimos, Boa noite, que, gente. são chamados hoje por Obrigadão. deuterocanônicos. Mas isso foi em Trento em 1546, no Até mais, chamado gente. Concílio Tchau, tchau. pós-reforma ou contra-reforma. Até 1546 se entendia um cânon de 39 livros, né? Porque acho que eu já citei, se você pegar, tem vários cânones diferentes nas tradições religiosas. Você tem o cânon etíope, né? Você tem o cânon sírio, você tem o cânon, o que está na Vulgata, na verdade, foi acrescentado também, porque o próprio Jerônimo traduziu a partir do cânon massorético. O cânon massorético tem 39 livros. Jerônimo não incluiu nenhum outro livro, ele só fez 2 traduções que foi solicitada para ele, a tradução de Tobias e de Judite. Mas no texto original da Vulgata não tinha outros livros, tá? Depois foram sendo acrescentados na Idade Média à Vulgata muitos outros livros, que é diferente do cânon chamado cânon católico hoje. O cânon grego, que está na Septuaginta, ele também é outro diferente, tá? Basta entrar aí no codexsinaiticus.org, que você vê o manuscrito do Codex Sinaiticus, que tem um cânon grego completamente diferente do cânon católico. O cânon católico foi estabelecido em 1546. Em Avni, houve algumas discussões, porque havia debates sobre alguns livros. Por exemplo, Cantares, né? Esther, porque não cita nenhuma vez o nome de Deus. Cantares, porque tem uma conotação mais sexual ali. E Provérbios, porque parecia uns provérbios que se contradiziam, né? Eclesiastes, porque por alguns era considerado um livro mais pessimista. Não, Eclesiástico nunca entrou na discussão rabínica. Ele já Ah, era considerado um livro. Eles diziam assim: no Talmud está um livro que não suja as mãos. O que significava um livro que não suja as mãos? Um livro que não era sagrado, entendeu? Então ele uhum. não entrou na discussão propriamente, mas o Eclesiastes, Cantares, Provérbios, né? Eles, eles entraram em discussão, mas no final das contas, ninguém colocou para tirar, né? Esse conciliar acabou estabelecendo que já existia como tradição, entendeu? Então se reforçou as tradições que já existiam e, obviamente, começou a criar e separar outras tradições. Por que separar outras tradições? Porque, por exemplo, hoje o Talmud que existe, que é usado, é o Talmud Bavli. O Talmud Bavli é o Talmud babilônico. Mas existe um outro Talmud mais antigo, chamado Talmud Yerushalmi. E nem tudo que está no Talmud Bavli está no Talmud Yerushalmi. A Mishnah foi 220 depois de Cristo. O Talmud Uhum. Yerushalmi por volta de 400 depois de Cristo. E o Bavli de 500 a 800. São bem tardios, né? Fora É. isso, muitas coisas dos Midrashim e dos Targumim também não foram preservados propriamente pela tradição rabínica, né? Medieval. Foram achados depois, né? E como eu falei, textos que estavam lá em Qumran
E ninguém sabia que existia, né? Porque o que que esses grupos fizeram? Eles selecionaram aqueles textos que eles achavam mais relevantes para a tradição farisaica, né? E os outros textos eles não preservaram, mas sempre se acha perdido algum texto por aí, né? Por exemplo, o Targum mais utilizado é o chamado Targum de Onkelos, que vai nas chamadas Bíblias rabínicas. Mas foram achados outros Targumim, por exemplo, o Targum dos Profetas, o Targum do Pseudo-Jonas, que depois nós vamos falar dessas tradições, que tem muitas coisas parecidas com as interpretações que estão no Novo Testamento, mas que não foram preservadas pela tradição farisaica, entendeu? Eles preservam todos os comentários, porque a Mishnah tem 6 divisões, né? 6 Sedarim, É. e nenhum dos dois comenta todas as tradições. Quer dizer que muitas tradições se perderam. E muitas delas foram encontradas em Qumran, e muitas delas estão presentes no próprio Novo Testamento, né? Outras estão nos Midrashim, outras estão em Targumim que não foram preservados. Outras vão estar em escritos medievais também. Então é bem mais complexa a história, né? De dizer que vem ininterruptamente uma tradição oral desde Moisés. Não tem sustentação histórica, né?